E aí, gente? Vamos lá? Correção da nossa provinha aí. Então, olha, a prova estava bem tranquila, tá? As notas não foram muito legais, mas vamos lá para os vídeos. Olha só, a primeira questão falava o seguinte. Só uma coisa, eu vou corrigir minhas 5 questões, tá? As 5 questões que eu coloquei são as 5 primeiras. Então, eu vou corrigir essas 5 primeiras e logo mais o professor Wagner vai estar corrigindo as 5 deles, ao vivo com vocês. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. A primeira questão fala o seguinte. O coeficiente do termo de parte literal x ao cubo do polinômio m menos 3x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 4x mais 9 é dado por m menos 3. Para que valor de m esse polinômio tem grau igual a 2? Então o que acontece aqui, ó? Ele já está falando sobre esse polinômio aqui, tá? Esse é o polinômio que a gente vai trabalhar, beleza? E ele fala que o coeficiente do termo x ao cubo, ou seja, o coeficiente desse x ao cubo aqui, ó, é esse daqui tudo, m menos 3. Ele destaca isso pra gente, tranquilo? Ele só fala isso que a gente já tá vendo, né? O x ao cubo está multiplicando o m menos 3. Então, esse m menos 3 é o coeficiente do x ao cubo. Aí ele fala o seguinte, para que valor de m esse polinômio tem grau igual a 2? O que acontece? A gente sabe que esse termo aqui, ó, é de grau 3, certo? Esse termo aqui é de grau 2, grau 1 e grau 0. Para esse polinômio ser de grau 2, então não deveria existir o grau 3. Certo? Concorda comigo? Porque como o grau 3 é o maior grau do polinômio, então significa que o grau do polinômio é o grau 3. Então a gente tem que fazer o seguinte, eliminar esse grau 3. Por quê? Para que o polinômio seja de grau igual a 2, ele pede isso na questão, olha, ele fala o seguinte, para que valor de m esse polinômio tem grau igual a 2. Então, ele quer que o polinômio seja de grau 2. Para o polinômio ser de grau 2, o grau 3 tem que sumir. Por quê? Para o polinômio ser de grau 2, significa que o maior grau desse polinômio aqui, ó, tem que ser o 2, certo? Para o polinômio ser de grau 2, o maior grau do polinômio tem que ser o grau 2. E, por enquanto, o maior grau é o grau 3. Então, o que nós temos que fazer? Eliminar esse termo aqui de grau 3. Então, olha só, o coeficiente do grau 3 tem que ser exatamente igual a 0, beleza? Por quê? Se esse coeficiente aqui não for igual a 0, então o grau 3 ainda vai continuar sendo o grau do polinômio. Agora, se esse coeficiente aqui for 0, 0 vezes x ao cubo vai dar 0, então a gente elimina o coeficiente 3, o coeficiente de grau 3, beleza? Então, o que nós temos que fazer? Que o m menos 3 seja igual a 0, porque se o m menos 3 for igual a 0, vai ficar assim, ó, 0 vezes x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 4x mais 9. Repare o seguinte, presta bastante atenção, hein? O que eu fiz? Eu fiz que o coeficiente do grau 3, ou seja, do termo de x ao cubo, beleza? O coeficiente dele tem que ser 0, porque 0 vezes x ao cubo vai dar 0. Aí a gente elimina o grau 3. Tranquilo? Então, para isso, o coeficiente de x ao cubo não é m menos 3? Se eu quero tirar o x ao cubo, então ele tem que ser igual a 0. Aí, ó, vou resolver só a equaçãozinha. O menos 3 vai passar para lá, positivo. Então, m vai ficar igual a 0 mais 3, que vai dar o próprio 3. Então, esse é o gabarito. M igual a 3. Tranquilo? Show de bola. M igual a 3, então é a resposta. Questão de número 2. Ele fala o seguinte.
Determine o valor numérico do polinômio. Aí ele te dá esse polinômio todo. 2x à quarta, y ao quadrado, menos 3x ao cubo, y, menos 2x ao cubo, mais y ao cubo, mais 4x ao quadrado, y à quinta. Aí ele quer esse polinômio, beleza? O valor numérico, sabendo que o valor numérico nós vamos substituir alguns valores para x igual a 1 e y igual a menos 1. Então, a gente já sabe que no lugar do x eu vou pôr 1, no lugar do y eu vou pôr menos 1. A gente tem que ter cuidado aqui, ó, com os sinais, tá? Porque o y é negativo. Então, nós temos que observar os expoentes pares e os expoentes ímpares. Ó, então, vamos substituir, ó. 2 que multiplica. O x é 1, então vai ficar 1 elevado à quarta, vezes o y, que é menos 1, elevado ao quadrado, menos 3 vezes x, que é 1, ao cubo, vezes o y, que é menos 1, mais 2 vezes o x, que é 1, ao cubo, mais o y, que é menos 1, ao cubo, mais 4 vezes o x, que é 1, ao quadrado, vezes o y, que é menos 1, à quinta. Beleza? Aí agora nós vamos resolvendo as potências. Olha só, vai ficar o seguinte. 2 que multiplica. 1 à quarta é 1. Menos 1 ao quadrado. Olha, como o expoente é par, então a base fica positiva. Então, menos 1 ao quadrado vai dar o próprio 1. Certo? Porque o expoente é par. Toda vez que o expoente é par, a base fica positiva. Então, vai ficar 1 ao quadrado é o próprio 1. Menos 3 vezes 1 ao cubo, 1, vezes menos 1. Mais 2 vezes 1 ao cubo é o próprio 1, mais menos 1 ao cubo, olha só, nós vamos fazer o seguinte, se o expoente é ímpar, eu vou manter o sinal da base. O sinal da base não é menos, então vai continuar sendo menos. 1 ao cubo é o próprio 1. Então, vai ficar menos 1, porque o expoente é ímpar. Então, a gente mantém o sinal da base. Mais 1 ao quadrado é o 1. Então, vai ficar 4 vezes 1. De novo, ó, expoente ímpar, mantém o sinal da base, que multiplica menos 1. Tranquilo? Agora, nós vamos resolvendo as multiplicações. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2 de novo. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. Beleza? Ó, menos 3 vezes 1, menos 3. Aí essa resposta que é o menos 3 vezes o menos 1 vai dar mais 3. Menos com menos, mais. Mais 2 vezes 1, 2. Mais com menos, ó, menos 1. 4 vezes 1, 4. 4 vezes menos 1, menos 4. Beleza? Então, aqui resolvendo agora as operações de soma e subtração. 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. 7 menos 1, 6. 6 menos 4, 2. Então, essa é a resposta final. 2. Tranquilo? Show de bola. Então, esse é o valor numérico do polinômio. O polinômio vai ter valor numérico 2. Questão de número 3 agora. O polinômio x ao cubo, y ao quadrado, mais 7xyz à quarta, menos 3 vezes x elevado a 2m, vezes y ao cubo, z. É do 10º grau. Determine o valor de m. Então, gente, olha só, o que acontece? Se a gente for observar o grau do polinômio, eu falei para vocês que nós temos que pegar o maior grau dos monômios. Então, nós vamos pegar, eu vou separar aqui, ó, 2x ao cubo y ao quadrado, 7xyz à quarta e menos 3x elevado a 2m
y ao cubo e z. Eu quero aqui, ó, analisar os graus. Então, para eu analisar o grau, é só somar os expoentes das incógnitas. Ó, aqui tem expoente 3, não vou mais ligar para o coeficiente, só vou olhar para os expoentes, porque eu quero determinar os graus. Tranquilo? Só o grau. Então, olha, o grau desse primeiro monômio, que é esse cara aqui, ó, só soma os expoentes. 3 mais 2, ó, vou até botar aqui, ó, somar os expoentes. 3 mais 2, 5. Então, esse é do quinto grau. Ele fala que esse polinômio é do 10º grau. Então, tem que ter algum monômio do 10º grau, certo? Esse primeiro é do quinto. Então, beleza, que é do quinto grau, não é o grau do polinômio. Agora, vamos ver esse cara aqui, ó. Ó, o expoente do x aqui é 1. O expoente do y também é 1. E o expoente do z é 4. Então, ó, 1 mais 1, 2, mais 4, 6. Sexto grau. Ainda não é do 10º grau. Então, só sobrou, para ser do 10º grau, o último monômio. Olha, o último monômio tem expoentes 2m mais 3 mais o z, que é 1. Tranquilo? Então, cara, quando a gente soma, olha só, vai ficar o seguinte. 2m mais 3 mais 1, 4. O que acontece aqui? Acontece que o primeiro monômio é do quinto grau. O segundo monômio é do sexto grau. E o terceiro monômio? Cara, se ele fala que o polinômio é do 10º grau, alguém tem que ser do 10º grau. Se o primeiro é do quinto, o segundo é do sexto, e o terceiro tem uma incógnita que a gente quer saber o valor, então só pode ser que o terceiro é do 10º grau, já que o primeiro e o segundo já são definidos. Eles já têm os seus graus definidos, que é do quinto e do sexto. E esse cara aqui, o terceiro monômio, ele tem uma letra aqui, um M, que a gente não dá para saber qual grau é. Então, a gente só pode afirmar que isso aqui é do 10º grau. Já que o polinômio é do 10º grau, e esse cara a gente não sabe qual é, e os outros nós já sabemos que não é do 10º grau, então esse cara só pode ser do 10º grau. Aí a gente descobre o valor de M. Ó, o mais 4 passa para lá subtraindo, então vai ficar assim, ó. 2m é igual a 10 menos 4. Continuar aqui embaixo, ó. Aí eu vou ter o seguinte, 10 menos 4, 6, fica desse lado aqui, então vai ficar 2m é igual a 6. Agora passo 2 dividindo. M é igual a 6 dividido por 2. Beleza? Então, nós vamos ter que o M, 6 dividido por 2, 3. Então, descobrimos o valor do M, tem que ser 3. Portanto, se a gente substituir aqui, ó, 2 vezes o M, que a gente descobriu que é 3, 2 vezes 3, 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 1, 10. Então, esse cara tem que ser do 10º grau. Tranquilo, gente? Então, essa foi a questão de número 1, 2 e 3. No próximo vídeo, nós vamos pôr as questões 4 e 5.